Excelente, Eduardo. Recording in progress significa que a gravação começou no inglês do Zoom. Isso. Fique à vontade, Bosco. Oh, muito obrigado, Eduardo. O Eduardo também, eu não sei de onde é que ele, o cure dele nem não, mas eu suponho que tem um lado assim um pouco árabe, né? Exatamente. Um pouco libanês, né? Assim, e você sabe, nós sabemos muito bem que o pessoal do Oriente Médio tem muita semelhança com os italianos. E eles só falam uma língua diferente, mas são muito expansivos, são muito hospitaleiros, e tanto o Eduardo quanto a Renata me surpreenderam pela forma agradável de nos receber lá no BNI, de nos receber nos nossos encontros quase que diários, né? A gente tem que trocar muitas informações aí, especialmente para compor essa nossa brincadeira, né? Essa brincadeira séria aqui no Zoom. E nós temos, na verdade, que deixar com que os dois se apresentem, né? Eu aqui só estou mesmo para dar um pouquinho de suporte técnico, para fazer uma intromissão ou outra, né? Para brincar um pouco às vezes, para descontrair, mas fiquem à vontade. E como eu muito gosto de fazer, ladies first. Renata, a sala é sua. Muito obrigada, Bosco. Bom, acredito que aqui bastante gente já me conhece. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui presentes, meus queridos pacientes, amigos, familiares, professores. Sou Renata Bergamini Graciano, sou fisioterapeuta, graduada pela Faculdade Padrão há 5 anos. Estou atendendo domiciliar, hoje, atualmente, na minha área da fisioterapia. Atuo na área traumato-ortopédica, com atendimentos domiciliares em toda a região de Goiânia. Então, aqui hoje vai ter alguns pacientes meus que já passaram, né, por mim, me conheceram em outros momentos, e acredito que eu tenha deixado boas sementes plantadas no coraçãozinho de cada um de vocês, e isso é muito gratificante, sou muito grata por isso, e espero que vocês aproveitem bastante o nosso workshop. Nós preparamos com muito carinho, com muita dedicação, para que possamos levar a cada um de vocês conhecimento e orientações sobre como cuidar da saúde de vocês, tá? Aí, Renata. Aproveitando, então, me apresentando, eu sou o Eduardo Cury, eu sou personal trainer. Para ser personal trainer de verdade, a gente precisa ser formado em educação física, e não só formado em educação física, e ter algumas especializações. Eu costumo brincar que tanto na educação física como na fisioterapia, a nossa formação é como se fosse a medicina. Então, a gente estuda, forma ali na faculdade, na graduação, né? E aí a gente sai um clínico geral. Então, a gente sai sabendo um pouco de tudo. E aí, dentro disso, a gente busca outras especializações para poder buscar onde nós vamos atuar, onde nós vamos trabalhar, né? Então, vou dar um exemplo disso na prática. A gente aprende educação física escolar, educação física infantil, desenvolvimento das crianças, alguns esportes específicos. Então, a gente tem noções básicas sobre isso, mas, por exemplo, se for para eu trabalhar com crianças, eu não tenho conhecimento do corpo humano, mas eu não tenho conhecimento ali da dinâmica, a estratégia ali de cuidar, saber lidar com as crianças ali no ambiente escolar, por exemplo. Então, nisso eu tenho algumas, como a Renata falou aí, algumas palavras estranhas, né? Eu tenho algumas formações aí na cinesiologia e na fisiologia do exercício, que traduzindo
para o nosso idioma, para a língua português, para o português comum, é entender, conhecer o corpo humano em movimento e o funcionamento do corpo como um todo para o exercício. Aí eu sou meio... Deixa eu fazer a conta aqui para eu falar exatamente o que a Renata falou quando ela formou, né? Então, deixa eu fazer a conta aqui. Eu tenho já 13 anos de formado, então, formado em 2008, 13 anos de formado, mas eu já venho atuando como estagiário desde o primeiro semestre ali, do primeiro período da faculdade, aprendendo e desenvolvendo nessa área. E é algo que eu escolhi, o personal trainer, né, o treinamento personalizado, personal training, como justamente por ser uma área que eu gostava mais, justamente por ter um atendimento mais... muitos aqui treinam comigo, né, que estão aqui presentes, sabem disso na prática, para ter algo mais exclusivo, um cuidado mais pessoal, mais direcionado mesmo, tanto no cuidado como pessoa, como no cuidado como saúde de cada um. O Eduardo, você falou uma palavra aí meio grega. Que história é essa de kinesiologia? O que isso significa? A cinesiologia, ela é o estudo do movimento, cinesiologia do exercício. Ela é o estudo do movimento do corpo humano. Então, trazendo até para o nosso tema aqui, para o nosso conteúdo, ela é, por exemplo, eu olhando uma pessoa caminhando, uma pessoa correndo, eu consigo ver, por exemplo, quando existe uma perda de movimento, de mobilidade no joelho, no tornozelo, numa postura ruim, que eu consigo ver que isso pode ser, por exemplo, por uma dor. Vou dar um exemplo disso na prática. Um dia uma aluna minha estava fazendo um exercício e aí eu falei para ela assim, era um agachamento. Então, para quem conhece do exercício, para entender um pouco melhor, era um agachamento. E aí ela segurando o peso e fazendo aquele movimento de sentar e levantar, segurando o peso aqui na frente. Aí eu falei para ela assim, Andréia, dá uma olhada, percebe se o peso do seu corpo está igual nas duas pernas. Porque do que eu estou vendo aqui, parece que está mais na perna esquerda do que na direita. Aí ela olhou e falou assim, ué, Eduardo, nossa, realmente, eu não tinha percebido. Como é que você viu? Eu falei, ué, eu estou vendo, é o olhar profissional mesmo. Então, a cinesiologia é o estudo desse corpo em movimento. Exatamente. Muito bem. Na e aí a fisioterapia Renata também a gente já tem quer esse completar olhar. alguma coisa. Esse olhar clínico que a gente fala de identificar alguns detalhes que, às vezes, para os nossos pacientes, para os nossos alunos e clientes, para eles passam tão despercebidos e eles nem têm consciência do que realmente está acontecendo ali no corpo dele. E esse olhar clínico, essa cinesiologia que a gente estuda, que a gente aprende como que o corpo se movimenta, nos possibilita ter essa visão e entender o que aquele corpo necessita, né, fisiologicamente, biomecanicamente falando. Renata, você falou dessa história aí de não ter muita consciência do corpo. Como é que as pessoas podem elevar o nível de consciência corporal delas? Atividade física, o exercício físico com orientação de um profissional, personal trainer ou o fisioterapeuta, de acordo com aquilo que ele está buscando. Então, por exemplo, vamos citar exemplos para ficar mais claro, né? A gente visualizar melhor. Você está com alguma dor e não consegue identificar, não sabe identificar o que está causando, o que está trazendo todo aquele desconforto para o seu dia a dia. E aí você vai buscar algum profissional da área da saúde para poder identificar. Então, assim, a falta da consciência, a falta de entender o que está acontecendo no seu corpo pode estar desencadeando também essa dor, né? E isso traz várias disfunções para o nosso organismo, várias perdas da função motora.
E é justamente nessa parte que a gente entra, tanto eu quanto o Eduardo. Então, estamos aqui hoje para poder auxiliar vocês a entenderem em que momento vocês vão buscar cada um de nós, para que nós possamos, então, tecnicamente, né, observar, entender, avaliar vocês e entender o que está acontecendo, para que a gente possa traçar um plano de tratamento, para que a gente possa reeducar vocês na atividade física, para que vocês consigam realizar um exercício com consciência corporal. Entender o que seu corpo está movimentando, entender o que está acontecendo. Bom, muito obrigado, Renata. Eduardo, você gostaria de comentar alguma coisa dentro dessa área ou você quer escolher um outro assunto? Eu quero dar sequência nisso, Bosco, falando um pouquinho do... A gente está falando de movimento e tudo mais, e dar sequência abordando, quando a gente fala movimento, a gente pensa... nós profissionais pensamos alguns aspectos. Então, nossa cabeça de profissional aqui, do personal trainer, do fisioterapeuta, a gente pensa o corpo humano como se fosse uma engrenagem, como se fosse um motor mesmo. Então, como se fosse, vou dar um exemplo assim que vai ficar claro para todo mundo, como se fosse um mecanismo de um relógio. Aquele do relógio que a gente vê todas aquelas engrenagens que se encaixam e vão girando e formando isso, né? Então, a gente está dizendo dessa parte desse motor mesmo do corpo, funcionando essas peças ali que se encaixam perfeitamente e vão se movimentando assim, né? Mas a gente tem que pensar também em outros fatores, eu como personal trainer, que não é só essa questão do movimento, só essa questão da engrenagem funcionando. Até porque, para tudo isso funcionar, a Renata ela tem uma formação, um conhecimento muito maior e muito mais amplo nesse sentido, na questão dessa engrenagem funcionando do corpo todo. E essa engrenagem são de vários tamanhos. Então, tem uma grande, tem uma menor, quer dizer, músculos maiores, músculos menores, músculos profundos. O fisioterapeuta, Renata, tem uma visão muito maior disso. Eu, além de ter essa visão, eu entro na questão do condicionamento físico. Então, aproveitando esse exemplo do relógio, as peças a engrenagem ali do relógio, mas o condicionamento físico entra na bateria, como se fosse a bateria desse relógio. Então, essas peças, elas só vão funcionar, essa engrenagem, ela só vai funcionar se tiver bateria. Ou seja, ela vai funcionar cada vez melhor se tiver o condicionamento físico, que é essa bateria. E aí, quando a gente fala de sedentarismo, quando a gente fala de condicionamento físico e tudo mais, sempre vem uma dúvida que muitos de vocês devem estar pensando agora, o que é o sedentarismo? Como eu sei se eu sou ou não sedentário? Como eu sei se eu saí disso, se eu continuo sedentário? Eu brinco que, assim, se a gente fizer uma pesquisa, tem pesquisa, se vocês pesquisarem aí, olharem os últimos números de sedentarismo no Brasil, não é número tão recente, mas vocês vão ver, assim, que dados alarmantes, que praticamente metade da população brasileira é sedentária. Eu não vejo nada de alarmante nesse dado, porque ele é falso. E eu vou ser sincero com vocês. Por quê? Porque o sedentarismo, todo mundo mente sobre isso. Se fizer uma pesquisa e perguntar para você assim, você é sedentário? A pessoa vai falar, não. E aí, por que ela vai falar não? Ah, porque eu vou a pé para a padaria comprar pão todos os dias. Porque eu jogo futebol uma vez na semana. Então, a pessoa classifica, ela não se vê como sedentária. Ah, não, porque nesse momento que a gente passou aí, tem passado de pandemia e tudo mais, a gente vê algumas coisas assim, a pessoa começa a treinar comigo, aí eu vou conversar com ela, falo assim, você faz exercício? Aí a pessoa fala, faço. O que você faz? Ah, faço uma caminhada. Aí eu, tá. E quantas vezes por semana? Ah, umas 2 vezes por semana, quando dá. Aí eu faço uma outra pergunta. Aí eu falo assim, qual que foi a última vez que você fez essa caminhada? Aí a pessoa fala assim, tem 1 ano mais ou menos que eu não faço. Aí ela fala assim, 1 ano? Aí ela começa a pensar e fala assim, 1 ano? Mas 1 ano antes da pandemia, né?
Aí veio a pandemia, aí eu falo, então tá, então quer dizer, já tem quase 3 anos. E a pessoa não se vê como sedentária. Então, só para vocês entenderem o contexto de tudo isso. Então, na verdade, nós profissionais aqui da educação física, o dado que a gente tem é que 95% da população brasileira é sedentária. E o que a gente sabe? Desses 95% aí, desses 5%, nem 5% fazem exercício físico regularmente e com orientação profissional. Então, quer dizer, quem está fazendo, muitos que estão fazendo aí, estão fazendo sozinhos e sem orientação. Faz aquela caminhada, faz uma coisa ou outra solta. E aí, então, para vocês terem referência dessa questão do sedentarismo, para vocês terem uma ideia. Um dado que a gente tem da OMS, que direciona o que é, se você é sedentário ou não, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é que para uma pessoa ser considerada ativa, fisicamente ativa, ela deve realizar de 150 a 300 minutos de atividade aeróbica por semana. De 150 a 300 minutos de atividade aeróbica por semana. Que seria uma caminhada, andar de bicicleta, alguma coisa assim. Só que esse dado, esses números da OMS, antigamente era só isso, 150 a 300 minutos de atividade aeróbica por semana. Mas houve uma atualização diante dos estudos, das pesquisas e tudo, porque era 150 a 300 minutos de atividade moderada, leve. E aí existem atividades mais intensas também, que a gente sabe dentro do exercício, que as atividades mais intensas, elas geram mais resultados. Só que também, aí a gente vai entrar mais ainda na questão da Renata, da fisioterapia, quanto mais intenso for o exercício, mais resultado ele vai gerar, independente de qual seja o objetivo. Objetivo de emagrecimento, objetivo de fortalecimento muscular, dentro do exercício, né? Eu não estou falando de recuperação de lesão. Mas quanto mais intenso, mais resultado esse exercício vai ter. Só que quanto mais intenso ele é, maior é o risco de lesão. Por isso a importância do profissional, do acompanhamento profissional. E quanto mais intenso, a parte legal é que quanto mais intenso for o exercício, maior tem que ser a qualidade dele. Com isso, é inversamente proporcional. Maior a qualidade, menor a duração. Então, quanto maior a qualidade do exercício, menor a quantidade de exercício. Deixa eu simplificar, traduzir tudo isso para vocês. Então, ao invés de ficar ali fazendo 5 minutos de 30 minutos de caminhada todo dia, de segunda a sexta, se você pratica um exercício físico com orientação individualizada para você e tudo mais, não precisa ser todos os dias e também não precisa ser 1 hora de exercício. E aí, onde que veio essa atualização da OMS? Então, olha que interessante. Eu tinha falado 150 a 300 minutos de atividade leve e moderada por semana. Mas também pode ser 75 a 150 minutos de atividade vigorosa por semana. Então, percebe que cai pela metade o tempo. Então, para todo mundo que pensa, eu não tenho tempo para fazer exercício e tudo mais, dá para fazer exercício sim, mesmo sem ter tempo. Então, quer dizer, se você não pratica nem 75 minutos de atividade física vigorosa por semana, você é sedentário. Então, você é sedentário. Exatamente. E quando a gente fala de sedentarismo, gente, não é só o físico, nós temos o sedentarismo mental também, e ele está totalmente ligado a isso. Aí, pode ir, Renata. Obrigada. Ele está totalmente ligado a essa questão do não tenho tempo também, porque o sedentarismo físico está diretamente ligado ao seu corpo, à sua atividade física que você se dedica a semana. E como o Eduardo falou, ela não precisa ser 1 hora todos os dias, você não é obrigado a treinar todos os dias, a fazer uma atividade física todos os dias. Basta você
fazer 30 minutos 3 vezes na semana, fracionar esse tempo, igual ele esclareceu aí para vocês, fraciona esse tempo, e eu tenho certeza que na agenda de cada um de nós temos 30 minutinhos, 15 minutos de uma atividade vigorosa. Quando a gente pega uma atividade com maior vigor, o que é vigor? O que é uma atividade vigorosa? Uma atividade mais intensa, onde você trabalha mais a parte muscular, onde você gasta mais calorias, onde você coloca o seu organismo para trabalhar e potencializar, fugiu a palavrinha aqui, cardiorrespiratório, tem uma palavrinha antes, mas não saiu. Mas, enfim, para você potencializar o seu sistema cardiorrespiratório, é fundamental a importância. Então, assim, se no seu dia a dia você sobe um lance de escada, você chega no final dele, você está com 10 metros de língua para fora, tem alguma coisa errada, você precisa dar atenção a isso. É a partir desses pequenos detalhes que vão surgindo outras complicações na sua vida, certo? E aí, onde é que entra, Renata, o sedentarismo mental e o que é ele? Nada mais do que as suas crenças que te limitam, aquela ideia fixada na sua cabeça de que você não tem tempo, de que não dou conta, não vou fazer, a tal da preguiça também entra, entendeu? Só que por trás da preguiça existem vários detalhezinhos que estão tudo aqui, ó, nessa caixinha, que a gente insiste em deixar ela para depois e quer só dar importância para o físico, porque eu estou ganhando peso, porque o meu joelho está machucado, porque eu tenho dor na coluna, porque o meu punho hoje está latejando, eu não vou dar conta de pegar nenhum pezinho de 1 quilo. Vamos dar atenção à sua saúde física e mental, é de fundamental importância, certo? Sim, Renata. E você, quando fala de saúde mental, de que forma que o preparo físico interfere na saúde mental? O preparo físico, na verdade, os dois estão totalmente interligados, né? Então, porque assim, se você cuida do seu físico, a sua mente descansa melhor, a sua cabeça, o seu raciocínio é melhor, a sua produção no seu trabalho se torna melhor. Por quê? Porque quando a gente faz uma atividade física, a gente libera diversos hormônios, diversos neurotransmissores, e tudo isso impacta diretamente no nosso organismo, porque nós precisamos dessa produção diária para que a gente tenha disposição, para que a gente consiga raciocinar, então, no seu trabalho, na sua vida diária, aquilo que você precisa ter concentração, que você precisa ter foco. Isso são pequenos detalhes, são situações que você precisa ter no seu organismo. Neurotransmissores, hormônios, e isso tudo vai entrar no seu metabolismo e te dar condição para que sua mente tenha mais saúde. E especialmente oxigênio, né? Porque você pode respirar mais, e isso queima também algumas calorias, né? Bem. Então, promove esse bem-estar, porque oxigena o sangue e faz com que as toxinas que foram acumuladas nos sejam músculos, eliminadas. pela inércia, né, do músculo também, que fica ali parado, cristaliza um bocado de coisa. E aí, como é que isso se resolve? Inclusive, como é que fica aquela história das dores musculares? Porque o pessoal começa a fazer um pouco de ginástica. Gente da minha idade fala ginástica, né? Não fala fitness. Então, como é que fica essa história dessas dores musculares? Precisa tomar um Dorflex, um Torcilax, uma coisa assim, qualquer flex e lax, ou tem outras formas de lidar com isso para não sofrer tanto? Ótima pergunta, Bosco. O primeiro ponto é identificar a dor, né? Então, assim, quando você não pratica nenhuma atividade física, e aí você resolve começar hoje, decidiu, vamos lá, vou cuidar da saúde. Então, a gente tem diversos fatores para a dor. A atividade física regular com acompanhamento,
Ela vai te proporcionar dor? Vai, só que você vai ter uma dor, a famosa dor boa, é aquela dor muscular de que o seu músculo está trabalhando para potencializar, para ganhar força, para ganhar flexibilidade, está ganhando mobilidade. Então, todo esse movimento vai impactar nos seus sentidos, nas suas sensações. E aí ele vai desenvolver e desencadear dor. Por quê? Porque tudo aquilo que chega no nosso corpo externo, o nosso cérebro traduz como dor. E a nossa tradução como dor depende muito das nossas experiências, do que a gente vive, do que a gente passou, desde a nossa infância até a nossa fase adulta. Então, o primeiro passo para entender a sua dor é entender quais são as suas referências de dor. Então, dor muscular depois de ter um treino intenso, de fazer um treino vigoroso, ela é boa? Sim, ela é boa, tá? A dor que eu sinto no meu joelho parece que tem uma faca entrando nele. Opa, essa é um alerta. Então, se você sobe e desce escada, tá fazendo aquele treino ali na escada, correndo, subindo e descendo, para ganhar resistência, para ganhar condicionamento cardiorrespiratório, mas aí você chega no final desse treino, seu joelho está gritando, está latejando, está parecendo que tem uma faca enfiada, ou no ombro, ou na coluna. Essa dor você precisa dar importância para ela, porque ela pode e provavelmente deve ser um sinal de que tem alguém no seu organismo, no seu corpo, que não está trabalhando bonitinho. E quando um dos das nossas articulações ou dos nossos grupos musculares não trabalha bonitinho, ele joga a responsabilidade para o outro, certo? Parece Qual que o outro Eduardo ele está concordando com você e eu estou querendo ouvi-lo também, que ele está assim, querendo contribuir, né, Eduardo? Estou mesmo, Bosco, lendo pensamento. O que a Renata falou, que até o pessoal está comentando aqui, Gardênia, adoro a dor boa. Eu tenho uma aluna que ela fala assim, Eduardo, essa é a dorzinha do sucesso. Mas é importante a gente diferenciar essa dor, porque aqui eu tenho certeza que tem pessoas que fazem exercício e tem pessoas que não fazem exercício. E essa dor, ela representa, são vários tipos de dor. A Renata, melhor que ninguém, pode dizer sobre os tipos de dor diferentes, como ela estava falando. Essa dor que parece uma faca, essa dor muscular. Só que é importante dizer que você que não faz exercício, está começando a fazer exercício, ou pretende fazer exercício, não é normal e não precisa sentir dor no primeiro dia de exercício e nos primeiros dias de exercício. Sinceramente, essa dor nos primeiros dias de exercício, ela significa uma coisa só, que a dose foi maior do que o que suportava naquele momento. Então, no primeiro dia de exercício, nas primeiras semanas de exercício, sentir essa dor não é um bom sinal. Não é um bom sinal, assim, quer dizer que a carga foi um pouco maior, o peso do exercício, a intensidade do exercício foi um pouco maior. Quando a gente está falando de dor muscular, dessa dorzinha boa, essa dor do sucesso, a gente está falando de alguém que já treina há vários meses, e aí quando muda alguma coisa no treino, quando muda alguma coisa, algum detalhe na programação, e aí a pessoa sente, mas ela já sente essa dor diferente, ela mesma já reconhece essa dor. Ela fala, olha, é a dor do exercício, é a dor aqui no músculo. Não chega nem, para falar a verdade, não chega nem a ser uma dor, é sentindo, é uma lembrança, é uma sensação mesmo, não é uma dor. Então, aquela dor que muitos têm na cabeça, assim, eu comecei a fazer exercício, fui para a academia hoje, fiz o exercício aqui, e aí no outro dia você vai pegar o caderno aqui, vai pegar a sua pasta para trabalhar, você não está conseguindo nem esticar o braço, na hora que você vai sentar e levantar, está assim, muscular, sentindo, que é essa dor que muitos pensam assim, eu preciso tomar um relaxante muscular, preciso tomar um remédio, essa dor não é normal. A dor do exercício que a gente está falando é para quem já é treinado e está lá na frente. E falando de dor do exercício. Agora, as outras dores, todos os tipos de dor que tem, aí a Renata pode falar melhor. Exatamente. Essa dor boa também tem que ser medida, porque senão extrapola e aí pode vir a ter micro lesões nesse músculo, além do que é o orientado para que
ocorra a tal da hipertrofia e você ganhe fortalecimento e tal. Então, dor é muito individual. Cada um tem uma sensação e uma percepção do que é dor. Então, igual o Eduardo falou, a dor da sua atividade física, do seu exercício físico, ela tem que ser agradável. Essa dor que quando você vai lá, treina, vai fazer alguma outra coisa no seu dia a dia e ela tá te atrapalhando, opa, dá uma observada, porque pode ser que você esteja pegando mais peso do que o necessário, fazendo um movimento com a carga extremamente forte para você, e isso não é o ideal. Até mesmo porque o excesso também pode te levar para lesões. Tanto a falta quanto o excesso. Então, não tem como a gente ser 8 ou 80. Nós precisamos ser realmente, mediar essas questões do quanto eu preciso realizar uma atividade com força para que eu tenha efetividade, para que eu tenha resultado, para que eu ganhe fortalecimento, para que eu ganhe alongamento, para que eu ganhe flexibilidade no meu corpo. E quando você chega para gente, para mim, no meu caso, com essa dor enfisgada, com essa dor parecendo que é uma faca enfiada, uma dor que você nem mesmo sabe explicar, ou que está formigando, tudo isso a gente precisa entender o que é que está causando. E sim, é preciso dar atenção, muita atenção, porque daí também pode desencadear outras disfunções. Então, a dor precisa ser cuidada. Eu gostaria de lembrar que quem está aqui ainda, chegou e está nos prestigiando com a presença, pode começar a pensar em algumas perguntinhas e colocar aqui no chat, porque aí a gente pode esclarecer mais dúvidas. E eu tenho mais uma pergunta. A gente falou muito de dor e falou de exercício. E, quando a gente faz os exercícios, quais são as vantagens que a gente tem? O que pode melhorar na nossa vida? Desempenho em que áreas? Né? Como é que a gente vai viver melhor? Desempenho em todas as áreas. Você dorme melhor, claro, também a gente tem lembrado da alimentação, hein? Atividade física com uma boa alimentação, nós vamos ter uma noite de sono muito mais agradável, nós teremos um dia a dia muito mais agradável. Ninguém gosta de conviver com dor, gente. Ninguém. Dor é extremamente desagradável para todo ser humano. Aquele ser humano que fala para a gente assim, não, eu adoro sentir dor, vamos estudar ele porque a gente precisa ajudar essa pessoa. Bom, tem um aspecto de masoquismo aí nessa afirmação, né? Então, existem pessoas que sentem prazer na dor? Com certeza. Inclusive, essas pessoas entram nesse aspecto que a gente estava comentando sobre o treino pesado, para depois ficar sentindo aquela dor na hora de sentar, na hora de levantar, na hora de pegar o notebook para carregar de um lado para o outro. Mas eu acho que essa dor, no caso do treino aí desse jeito, Renata, tem mais a ver com um feedback, até o Bosco pode dizer isso melhor também, com um feedback, uma resposta de realização, de perceber que fez, eu conheço pessoas que, por exemplo, se ela não sentir dor depois do treino, essa dor boa que a gente está falando, ela acha que o treino não resolveu. E isso não é direto, eu não preciso sentir dor para ter resultado. Do mesmo jeito que existem alguns mitos também, que a pessoa fica assim, se eu não sentir que eu estou suando de derreter mesmo, eu não estou gastando caloria, eu não estou tendo resultado com o exercício. Isso são aspectos muito individuais que às vezes a pessoa pode buscar isso como um feedback para ela perceber que ela está no caminho certo. Ela pode ter isso como uma afirmação para ela. Eu preciso sentir dor, eu preciso sentir que eu molhei a camisa de pingar para poder sentir que eu estou tendo resultado. E não necessariamente isso obrigatoriamente tem que acontecer para ter resultado. Exato.
Eu convivo com uma pessoa desse jeito, gente. Meu noivo ama fazer exercício físico e ficar sentindo as dorzinhas depois. Eu não gosto. Então, assim... Isso, já que o Eduardo mencionou e você falou do seu noivo também, né? Me lembra dos aspectos que a gente fala a respeito das formas de comportamento e de crenças dos nossos sistemas de autossabotagem. Então, isso é um aspecto muito importante que precisa ser observado com carinho, porque a pessoa acredita firmemente que para poder apresentar um resultado e para ter um sucesso em qualquer área, ela tem que sofrer muito, ela tem que dar o sangue, ela tem que, sabe, carregar um fardo enorme. E, na verdade, isso é só uma parte da vida. E é um sistema de crenças também, né? Que, já que você, Eduardo, você me mencionou, eu estou colocando aí essa informaçãozinha. Aí tem uma pergunta aqui da Rita. Eduardo, então você pode nos orientar se realmente é correto usar roupas de mangas longas e calças para suar mais e assim ter melhor desempenho na malhação? Rita, ótima pergunta. Ótima pergunta, porque essa pergunta é algo que ainda existe esse mito nessa questão. Eu brinco que, assim, com todo respeito, mas eu brinco que quando a gente vê lá uma chamada no Globo Repórter falando dos últimos estudos sobre tal coisa ligada ao exercício e tudo mais, e aí eu sempre que eu vejo alguma coisa assim, aí eu vou olhar a reportagem lá para ver o que eles estão falando. Aí isso que eles falam ali que são últimos estudos e tudo mais, na verdade são coisas que nós profissionais já sabemos há muito tempo. Então, essa questão de fazer essa relação da transpiração com tá gastando mais caloria, melhorando o desempenho, é um mito. É um mito porque antes entendia que quanto mais transpirando você estiver, mais você está emagrecendo, mais você está tendo resultado com o exercício. Hoje a gente sabe que realmente, se você subir na balança antes e depois, pode ter uma diferença do peso, sim, mas é por desidratação. E aí, se eu for levar em consideração para a gente comparar assim mais detalhes técnicos, até para contextualizar toda essa questão, existem alguns esportes que usam essa técnica. Então, um exemplo disso, eu sou um lutador profissional e eu preciso estar dentro de uma categoria para fazer a pesagem ali. Aí, ou um fisiculturista. Então, nesses casos, o que o cara faz? Ele usa esses artifícios de treinar com roupas para transpirar mais, de fazer exercício dentro da sauna para poder transpirar mais, para perder líquido, para fazer a pesagem, para realmente só perder líquido para a pesagem. Então, por isso que é importante a gente também saber o que a gente está avaliando. Então, quer dizer, se eu subir na balança, essa semana mesmo, eu estou numa semana que eu estou fazendo análise de resultado de todos os meus alunos. E aí uma aluna minha, ela subiu na balança, foi hoje que eu fiz essas análises com ela. Ela subiu na balança, tinha mudado o peso dela, assim, 500 gramas. Só 500 gramas. Mas visualmente a gente estava percebendo que tinha resultado. Aí quando a gente foi olhar o percentual de gordura e as medidas estavam diferentes. Então, como a gente percebe essa mudança? Então, realmente é só suor. A Ana está até dizendo aqui, a gordura que é perdida no emagrecimento sai do corpo pela urina e não pelo suor. Então, a gente vê alguns atletas profissionais que usam ainda essa estratégia, mas é algo para eles, que aí vamos dar um exemplo assim, um lutador, ele tem que estar numa categoria até 70 quilos, e aí ele está pesando 71 quilos. Aí tem a pesagem, não por acaso, a pesagem, só para vocês, isso a gente não está falando de saúde, a gente está falando de performance, e a performance, até para dar um exemplo disso, a performance não leva em consideração a saúde. Aí, até falando de superação, nossa, e tudo mais, nós, pessoas normais, superação para nós, pessoas normais, para vocês, é, por exemplo, trabalhar com dor de cabeça. Vou pegar o Wellington como um exemplo. Então, o Wellington está indisposto, está com dor de cabeça,
e está trabalhando hoje o dia todo, mesmo com dor de cabeça. Essa é superação para ele. Superação para nós, pessoas normais, não é estou sentindo dor no meu pé e vou continuar correndo porque isso é superação. Não, isso é superação para o corredor profissional lá, que ele tem que completar a prova porque aquilo ali é o trabalho dele. Então, nesse mesmo exemplo do lutador ali que eu estava dizendo, então ele está pesando 71 quilos. Então, ele vai usar todos esses recursos para perder líquido, para estar pesando 69 para fazer a pesagem. Não é saudável isso, mas aí ele está pesando 69. Faz a pesagem, essa pesagem acontece ali uma semana, 15 dias antes da luta. Aí, naquela uma semana, 15 dias antes, até a luta, ele estava pesando 71, foi para 69 para fazer a pesagem. Quando chega no dia da luta, ele está pesando quase 80 já de novo. Então, assim, não é nada saudável disso, mas são recursos que eles usam. Então, nós, pessoas normais, precisamos de estratégias e técnicas mais duradouras, hábito mesmo. Então, isso é algo que a gente, alguns anos atrás, acreditava que realmente funcionava, mas hoje a gente sabe que é só desidratação. E se a gente pegar esse momento que a gente está vivendo, de calor intenso e tão seco, essa desidratação ela não faz bem de forma alguma para nós. Nesse momento, nesse contexto, então, menos ainda. A gente está falando questão de saúde mesmo, de risco grande nisso. Então, quando você falou de dor na cabeça, eu senti assim uma repuxada aqui na nuca. Cara, me assustou, sabe? Eu falei, será que ele está, né, mexendo uns parafusinhos lá para me fazer sentir alguma dor na cabeça aqui? Brincadeira. Então, somos muito influenciáveis, é verdade. E quando eu estava olhando aqui no material que nós colocamos juntos aí para falar a respeito aqui nessa noite tão prazerosa, né? Sem muito exercício físico, só aqui no maxilar mesmo. Essa história do piloto automático. Como é que o que esse piloto automático faz com a gente? Fazer coisa assim, sem prestar atenção, né? Como é que é isso? Exatamente. O piloto automático é um dos vilões na nossa vida também. O sedentarismo é um, a falta de consciência corporal outro, e agora o piloto automático também. Quando você trabalha e trabalha e trabalha, vive na sua rotina, no seu cotidiano e vai embora vivendo, porque a gente precisa viver, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar conta, eu preciso superar as minhas dores, tanto física quanto mentais, e seguir em frente. Esse piloto automático é exatamente isso. É eu saber que não, hoje eu estou morrendo de dor de cabeça, mas eu preciso atender o dia inteiro. Então, eu vou meter bronca e vou lá. Amanhã, de novo, acordo com a mesma dor de cabeça. E vou indo, vou vivendo no meu piloto automático. Por quê? Porque eu preciso viver. Ele é um grande vilão. Então, assim, mais uma vez, bato na tecla de que nós precisamos observar o nosso corpo. O nosso corpo fala com nós o tempo todo. Se você está sentindo uma dor de cabeça, se você está sentindo uma dor no estômago, se o seu intestino não funciona bonitinho todos os dias, no mínimo uma vez por dia, está errado. Se você sente dor para levantar, se você dorme cansado e acorda exausto, tem alguma coisa. Todos esses detalhes se chama cuidado com a sua saúde. Vamos dar atenção a tudo aquilo que o seu corpo está te dizendo 24 horas por dia e você está onde? No automático. Sossegado, porque a gente precisa viver. Dormiu exausto, cansado e acordou exausto, está faltando atividade física aí, muito provavelmente. Pode observar para a sua rotina, para tudo que você está fazendo. Para agora. Sai de dentro de você, visualiza você aqui, eu paradinha, sair de dentro de mim. Deixa eu visualizar a minha vida. Deixa eu entender o que eu estou fazendo. Por que todos os dias da minha semana eu deito cansada e acordo exausta? Tem alguma coisa.
Então, temos que observar. A observação vai nos dar resposta para tudo isso que a gente está buscando. E na hora que você encontrar essas respostas do que é que está acontecendo com você, do porquê que você está tendo dor, do porquê que você sempre acorda exausto, sua cabeça dói 24 horas por dia. Gente, isso não é normal. Ah, eu vou no banheiro 2, 3 vezes na semana. Isso não é normal. Nós somos uma máquina, é como o Eduardo exemplificou o relógio. Nós somos uma máquina e ela precisa funcionar com todas as suas engrenagens bonitinhas. Tudo bem que um dia ou outro uma vai estar mais engarranchada, vai estar precisando pingar um olhinho, a outra vai estar um pouco enferrujada, e é nessas situações que a gente vai buscar o profissional da área da saúde, seja o personal trainer, a gente buscar o Eduardo, seja a fisioterapia, seja a psicoterapia ou a psicologia, a nutricionista, tudo isso a gente tem que dar atenção e a devida importância. Por quê? Porque nós somos seres únicos, nós somos individuais. Individuais, sem essa coisa de individualismo, não é esse individualismo, mas nós somos seres individuais. Por quê? Eu vivo de um jeito, eu durmo de um jeito, eu amo comer arroz, macarrão, carne, salada, a gente coloca, porque senão a Ana briga comigo depois, né? Então, eu coloco salada. Eu tenho uma rotina, eu tenho uma família, eu vivo num local. Então, tudo isso influencia no que eu sou, na forma como eu sou. E cada um tem isso também, cada um é de um jeito. Cada um vive num local, cada um tem uma condição. Isso tudo nos torna seres únicos. E o Eduardo também pode falar dos gostos alimentares dele, né, Eduardo? Como é que é? Muito quibe frito? Ou você prefere quibe assado? Como é que é a sua dieta? Eu prefiro o assado. Eu prefiro o quibe assado. Na verdade, eu falo para a Ana... Porque a Ana está vigiando a gente. Não. Na verdade... Eu vejo um amanhã e o outro na sexta. Então, a Renata falou, a gente põe a salada e olha para ela, né, Renata? Você não come a salada, ela só serve de enfeite, né? Como é que chama? Não, eu como, eu estou aprendendo a comer ela. Se a gente for falar de alimentação, uma coisa que eu estava comentando esses dias, eu acho, minha opinião, esse clima quente é melhor ainda para fazer dieta, porque pelo menos a questão de comer essas comidas mais pesadas, carboidrato e tudo, não me dá vontade assim de comer tanto. Eu prefiro alguma comida mais leve, mais refrescante e tudo mais, porque esse calor é aquela coisa, no frio dá vontade daquelas comidas mais pesadas que acolhem a gente, né, Bosco? Agora, no calor, eu acho que é até mais fácil de fazer dieta. Dá vontade de mais fruta, de mais vegetais. Sim, desde que a pessoa preste um pouco mais atenção na disposição dela, naquilo que ela não está fazendo só porque tem que ser assim, no piloto automático, né? Então, quando a pessoa reflete e observa que ela está fazendo a mesma coisa todos os dias e ela fala assim, mas não muda nada na minha vida, é claro que não, porque ela não levanta às vezes e fala assim, bom, hoje eu vou fazer uma coisa diferente da minha rotina. Eu vou levantar, eu vou fazer um pão aqui em casa, por exemplo, né? Eu vou amassar o pão ao invés de ir na padaria. Entende? Então, ela vai comprar os ingredientes que ela gosta e tal. Então, isso tudo pode mudar a forma da pessoa se relacionar com ela mesma. E aí é evidente que quem se delicia com o crocante de um dente de leão, com uma cenoura só branqueada, né? Só de leve, você põe ela de leve numa água fervente, com vinagre e um pouquinho de sal. Então, só aquilo já muda completamente o aspecto da nossa alimentação, que a gente come muito mais fibras, né?
Então, isso também ajuda no desempenho profissional, no desempenho muscular também, Eduardo e Renata? Com certeza. Vamos deixar a Ana dar um pouquinho da opinião nutricional dela para nós. Falar certeira. A alimentação ajuda demais na hora do exercício, não só pensando nos resultados, como muita gente procura exercício para o emagrecimento, ou então para a hipertrofia, né, o ganho de massa. Sem a alimentação certa, você não atinge esses objetivos, mas pensando também na qualidade do exercício, é você comer a coisa certa antes de ir fazer o exercício, para você ter energia para conseguir fazer bem feito. Você estar comendo a quantidade certa de, por exemplo, proteína, que é uma coisa muito falha na nossa alimentação, a gente costuma comer pouco. Porque, igual a Renata falou, nosso músculo acaba sofrendo algumas lesõezinhas, microlesões, que podem ser da hipertrofia com o Eduardo, ou então pode ser de algum outro problema. A gente precisa ter proteína para poder dar uma ajuda para essas lesões, para elas melhorarem. Então, assim, a alimentação é a base de tudo. E de vários problemas que a Renata trata, né? Como fisioterapeuta, a alimentação e os nutrientes podem ter uma função específica em alguns casos. Ô, Ana, você falou aqui da preguiça ser, por exemplo, uma desculpa, de não gostar de se exercitar também pode ser uma desculpa, mas a alimentação errada pode levar à preguiça também, ou não? Com certeza. Vou dar um exemplo assim clássico. Você come uma pratada de macarrão ou de, por exemplo, lasanha, um risoto, assim, só carboidrato mesmo, bem pesado. Não dá aquela leseira depois, aquela moleza. A área no cérebro onde faz o processamento desse carboidrato, que é onde vai lá a mensagem para o cérebro, tá chegando carboidrato, libera os hormônios de sal para poder digerir, é do lado da área do sono. Então, te dá uma moleza imediata quando você come esse tipo de comida. Então, por exemplo, almoçar uma pratada de macarrão não é muito interessante se você for trabalhar à tarde, porque você vai ter zero energia para trabalhar. Então, assim, tudo isso ajuda, né? Mas eu falei do não gostar de se exercitar é a desculpa mais clássica do consultório. Eu não gosto de ir para academia. Ninguém gosta de academia. Tem tanta coisa que você pode fazer, tem tanto tipo de atividade física que a gente nem lembra que existe muitas vezes, né? Basta achar o que vai te agradar para você poder se movimentar. Claro que fazer a musculação é uma coisa, fazer uma natação é outra coisa, depende do seu objetivo. Mas pensando em saúde, o importante é se movimentar. E os dois sabem muito mais. A Renata e o Eduardo para poder se movimentar melhor. Exatamente. E, testemunho sobre dor, desde que eu comecei a treinar com o Eduardo, eu só senti a dor boa. Não teve nenhuma dor esquisita que durou 2 dias e que eu fiquei com dificuldade de levantar da cama, não. Aproveitando, Ana, essa questão do testemunho, eu quero falar da Renata. Muitas vezes a gente pensa dessa questão do fisioterapeuta, a diferença do personal trainer para o fisioterapeuta, aquela coisa assim, estou sentindo uma dor no joelho e aí eu não sei se se eu começo a fazer exercício, se eu vou para fisioterapia, porque aí a fisioterapia vai ficar, o que muitas vezes a pessoa fica pensando, né? Vai ficar movimentando o mesmo movimento que eu já faria ali no exercício com o personal trainer. E do trabalho da Renata é muito mais do que só isso, ficar repetindo aquele movimento ali mesmo. Esse exemplo que a Renata estava falando da questão de dor de cabeça, eu sou uma pessoa assim, eu vinha sentindo uma dor de cabeça aqui nessa região, e aí assim, a gente já fez 3 sessões, mas na primeira sessão, então com alguns toques, movimentos, manobras ali, eu não sei exatamente como dizer isso, uma dor que era até então a sensação de uma dor muscular aqui, assim, de tensão,
nessa região de pescoço e tudo, eu saí da primeira sessão já flutuando, já sem dor de cabeça. Aquela dor de cabeça da tensão, do estresse, do dia a dia e tudo mais, assim, do cansaço, já saí sem isso. Quer dizer, não é aquela mesma coisa de ficar, não, vai ficar fazendo eu, então, como profissional, pensando, né? O que ela vai fazer é alongamento que eu mesmo posso ficar fazendo aqui. E não, ela usou algumas técnicas que eu mesmo, como profissional do exercício, não conheço, e ela domina. Então, tem muito mais do que a gente pensar que vai ser a mesma coisa, só vai mudar que eu trabalho com mais peso e a Renata trabalha sem peso. É muito diferente do que só isso. Perfeito, Eduardo. Agora falta a Renata falar que técnica que é essa, que é tão maravilhosa. Não tem uma técnica específica, é o que eu até falo para todos os meus pacientes, e eu gosto sempre de falar para vocês, acho que no decorrer aí um pouco, vocês viram um pouco da minha fala de que nós somos um todo, nós somos uma máquina, tudo precisa ser dada a devida atenção. Eu particularmente não observo apenas um ponto, então, igual o Eduardo comentou, eu utilizei algumas técnicas, algumas manobras, um pouco de terapia manual, um pouco de movimento, peguei toda essa minha caixinha de ferramenta e utilizei. Porque o segredo de encontrarmos um bom resultado, não só na fisioterapia, na sua reabilitação, seja ela por conta de uma dor, seja ela por conta de um diagnóstico clínico, é a gente olhar para o ser humano, é olhar para você e entender que você é um todo, e embora eu seja fisioterapeuta, eu estou aqui para ajudar você a encontrar o melhor caminho, o melhor tratamento para a gente recuperar ou atingir aquele seu objetivo dentro da sua saúde. É exatamente nesse ponto que a gente precisa dar a devida importância, né? Muito bom. Avaliar o todo. E é o seguinte, pessoal, nós estamos partindo agora para a nossa 1 hora redonda e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer aos nossos outros colegas do Power Team, da Saúde, do BNI, Cerrado, que nos colocou todos juntos aqui para recebermos tantas pessoas legais, e elas são a Ana Lúcia Miranda, a Ivalnete, a Beatriz agora também, que está entrando para o Power Team Saúde, o Antônio Carlos, claro, o Eduardo e a Renata, e eu. Então, quero aproveitar a oportunidade para que vocês falem com as pessoas que vocês estão mais próximas aí, para convidá-los para uma reunião do BNI, para que vocês possam compreender melhor o que a gente faz toda semana, às 7 horas da manhã, e 2 vezes por semana, de novo às 7 horas da manhã, nas quintas, para a gente ficar inventando moda e cuidando um do outro, né? Como é que é essa história? Como é que é essa história de gente que trabalha em áreas diferentes, se reúne e fica falando que o outro é bom no que ele faz, sem ganhar nada por isso, entende? Então, fica aqui o convite, fale com as pessoas próximas de vocês, né, que podem convidá-los para uma reunião nas terças-feiras para saber como é que a gente atua. Isso se chama parcerias. Hoje nós somos vários empresários reunidos em busca de levarmos não só conhecimento, né, como hoje nós viemos aqui para trazer mais conhecimento para vocês, para que vocês possam se sentir seguros e confiantes em tomar a decisão de que tanto o fisioterapeuta quanto o personal trainer estamos aptos a te auxiliar na busca da sua saúde. Então, nós deixamos aqui toda a nossa... vamos deixar nossos contatos para que vocês possam... Alguns já têm, né? Acredito, aliás, todos já têm nossos contatos, então sintam-se à vontade para quando precisarem, quando tiver dúvida, quando não saber que caminho seguir,
tanto eu quanto o Eduardo estamos à disposição para orientá-los, para acompanhá-los, para que a gente possa encontrar o melhor caminho para você encontrar a sua qualidade de vida, para que você possa restaurar a sua saúde dentro daquilo que você busca. E o BNI Cerrado nos proporcionou esse encontro aqui multidisciplinar que eu tanto amo. Eu adoro todo esse emaranhado que a gente olha assim para o ser humano e fala, meu Deus, como que eu vou ajudar esse ser? E é encontrando parceiros, como os parceiros que eu tenho hoje, para poder indicar vocês, para poder falar, ó, vamos fazer isso, isso, isso. E sempre observando e dando importância para tudo aquilo que cada um de vocês nos traz, para que a gente possa cuidar da sua saúde. Muito obrigado, Renata. Eduardo? Queria aproveitar para dizer para vocês que esse foi só, aproveitando aqui, Bosco, esse foi só o primeiro desses nossos workshops, né, Bosco? Que nós vamos fazer mensalmente, então em outubro vai ter outro, com outros membros nossos aqui, da gente falando sobre saúde e tudo mais, com outros temas. A ideia é sempre a gente fazer dessa forma, de uma forma mais leve, falando de coisas, assuntos sérios, né, da nossa saúde e tudo, mas dessa forma mais leve, para que vocês saibam que a gente vai ter outros para já se prepararem para participar, convidar mais pessoas. Nós temos várias especialidades aqui dentro e de vários outros assuntos disso, mas sempre nessa pegada, essa questão mais leve, algo assim, para ajudar vocês mesmo. Muito bem. Alguém ainda quer falar uma palavrinha? O momento é esse. Lembrando que o nosso psicoterapeuta aí, nosso amigo Bosco Carvalho, que eu acho que a gente não falou da sua especialidade, ele que cuida da nossa sanidade mental. Ou pelo menos tenta, né, Bosco? Eu acho que tenta. Bom, a Beatriz, Acho que tenta. Eu cheguei nesse grupo de parceiros, né? Achando que não sentia nada. Descobri que eu estava toda torta com a Renata. Descobri que o meu pé estava todo torto, eu não conseguia movimentar ele corretamente com o Eduardo. Então eu já estou na mão dos dois, né? Só tenho a agradecer, né? Porque eles estão me botando inteira. excelente. E Valnete, você quer falar dos seus bebezinhos e como é que você cuida da dentição deles? Boa noite a todos. Não, né? Eu acho que hoje vamos deixar para os exercícios físicos, né? Lá eu não faço muito exercício físico, não, só quando eles choram muito. Mas com essas mãos sua, não tem como eles chorarem, não. Ela pega gentilmente nos braços e... Ai, ai. As cadeiras odontológicas costumam ser confortáveis para crianças, né? E aí eles realmente não... O dentista é que fica torto, né? Porque o dentista, principalmente o dentista de criança, que ele tem quase que entrar dentro da boca da criança para poder ver, né? Porque é pequenininho e a gente tem que entortar muito para chegar perto dele. Então, o coitado do dentista costuma ser todo torto. Eu já falei para a Valnete, eu não conheço, eu não sou de ficar falando mal e falando de problema, não, mas eu não conheço uma profissão que tem uma postura tão ruim no trabalho, no dia a dia, como o dentista, porque ele fica torcido, girado, abaixado e o dia inteiro, né? Eu não conheço, tem que cuidar mesmo. É verdade. E aí me passa pela cabeça aqui que está faltando assim, um desenvolvimento ergonômico maior para colocar essas pessoas numa posição mais elevada para o profissional não precisar ficar tão torto lá. Ué. Que coisa! Em 2021 não pensaram tanto isso aí. Hidráulico aí, com motores, com tanta tecnologia, gente. Ô Bosco, mas a gente pode levantar a cadeira e a gente ficar em pé.
né? Mas, de toda maneira, é difícil, né? Porque o paciente ele tem que ficar deitado. Se ele ficar sentado, antigamente era aquela cadeira que parecia de barbeiro, né? Então, o dentista ficava em pé, junto dele ali, mas de todo jeito, não tem jeito a gente ficar de frente para o paciente, né? Não dá. Então, mesmo ficando em pé, a gente às vezes atende em pé, né? Mas também a gente não aguenta. De todo jeito o negócio é difícil. Tem que fazer musculação para poder ter mais. Tem que estar com os músculos fortes. Eu, por exemplo, atualmente, agora esses dias eu até estava igual os meninos falando aí, estou sedentária. Mas assim, mas foi por causa da pandemia. Então, assim, mas eu já tive muito problema na coluna. Hoje, graças a Deus, não estou tendo muito, mas já tive muito, mas exatamente por causa dessa posição, né? A minha coluna é arrebentada, né? Mas muito bem. Então, o seu exemplo é muito bom, porque é exatamente, por exemplo, nesses casos, né, esse tipo de visão que você viu, que você tem da sua profissão. Às vezes as pessoas não têm, nesse pontinho que é importante a observação, que é importante você reconhecer e entender que se na sua profissão, na sua vida diária, você precisa manter uma postura que causa dor em você, que no final do dia você chega em casa arrebentada, é aí que você tem que buscar algo para que isso não te atrapalhe, para que isso ao longo do tempo não te traga muitos prejuízos, né? E é buscando saúde, buscando ter uma atividade física com acompanhamento, buscando algumas orientações para que você faça a sua atividade regular com qualidade, porque não necessariamente quantidade é sinônimo de qualidade. Às vezes não resolve só a gente ir lá e fazer 1 hora. É melhor 15 minutos bem feito do que 1 hora meia boca. Errado, né? Fazendo exercício errado. É verdade. Muito bem. Por isso que eu já estou marcada com a Renata na sexta, às 9 horas. Isso. Chegamos ao final dessa nossa reunião, desse nosso encontro, dessa nossa live, para quem compareceu, e agradeço a todos vocês pela confiança depositada na minha condução entre um e outro, e uma boa noite para todos nós. Boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer a presença de todos. O Fred está aqui. Obrigada. Parabéns, Renata. Parabéns, Eduardo. Parabéns a todos que participaram. Bosco, você foi um ótimo anfitrião, certo? Uma ótima semana a todos. Com certeza todos, né, descobriram coisas muito bacanas, né? Eu, principalmente, descobri uma que me frustrou. Sempre achei que fui atleta, sempre achei que fazia exercício. E agora eu tô achando que eu tô devendo e muito, entendeu? Acho que eu vou ter que caminhar mais na padaria para ver se eu tiro essa coisa tá péssimo, viu? Mas foi ótimo, foi esclarecedor. Gente, obrigado, foi um prazer maravilhoso, tá? Valeu, boa semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado. Muito obrigada tchau, a todos pela presença. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, parabéns, pessoal. Amanhã estou aí, Eduardo. Isso. Amanhã, 11 horas, Beatriz. Te aguardo. Com certeza. Aí faz eu me lembrar do seguinte, né? Que o gasto diz que a gente tem que deitar com a cabeceira da cama elevada por causa do refluxo. O angiologista diz que a gente tem que deitar com as pernas elevadas por causa das varizes. O ortopedista diz que a gente tem que deitar de lado por causa da coluna. Depois de tudo esse mexe aí, a gente vai para Renata, vai para Eduardo, vai para Ana Miranda, porque já está tudo torto mesmo. Aí um filho de nordestino e de meio índio fala assim, compre uma rede e durma na rede. Muito você bom. está emborcado assim, pode ficar de lado que continua emborcado, rede é tudo de bom. Boa noite, pessoal. Tantas orientações, né, Bia? Hã? Não sabe qual tantas orientações, não sabe qual segui-la. Para isso, nós estamos aqui, para orientá-los, para ajudá-los a encontrar essa harmonia para que o seu corpo possa
trabalhar bem, funcionar Não posso bem. ficar assim, né? Saúde. Tem aqui Boa imaginando, tem que deitar assim, Perfeito. a perna pra cima e de lado. Jesus! Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada, gente. Tchau, Isso aí, tchau. pessoal. Estamos só aguardando vocês como anfitrião, vocês saírem para a gente poder fechar. Foi ótimo. Obrigado, Falou, pessoal. Um obrigado. abraço. Parabéns mais uma vez. Obrigada, Antônio. Obrigado, Antônio. Boa noite, Renatinha. Dona Lucilene, obrigada. Boa noite. Ela Boa aproveitou o momentinho final para dar um tchauzinho bem carinhoso. Beleza. Essa paciente linda. Linda é você que cuidou da gente com tanto amor e carinho. Saudade. Amém, obrigada. Saudades da senhora também. Também tô. Beijos. Beijo. Boa noite. Boa noite. Isso aí. Então, considerando que praticamente todo mundo já saiu, eu vou fechar a sala, tá bom? Sim. Tá Faz ok. bem. Foi ótimo. Vamos conversando no nosso grupo do Power Team. Muito obrigado, Bosco. Muito obrigado, Renata. Foi ótimo. Não tem nem o que Obrigado dizer. pela confiança depositada na minha mediação. E Foi vamos em fantástico, frente. Bosco. Obrigada. Obrigado. Até mais. Obrigada, Eduardo. Até. Boa noite, Tchau, tchau. bom descanso para vocês. Ansiosa já para a próxima. Isso aí. Semana que vem, na nossa reunião, a gente combina quem serão os próximos. Já vamos esquematizar. Ok. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Com Deus.